Cooperativa de Trabalho Desacato e a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos distintos, o da distorção ou o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo. Apoio Cultural Sinergia. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. 1, 2, 3, 4, 5 mil, ou sai esse governo ou paramos o Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil, ou sai esse governo ou paramos o Brasil. Eu vou apoiar o Temer, eu não vou derrubar. Eu vou apoiar o Temer, eu não vou derrubar. Tá caindo o seu golpista, tá caindo o seu golpista, tá caindo o seu golpista. Para, fora, imperialista. Olá a todas e todos que nos escutam. Está começando mais um Informativo Paralelo, programa rádio web do Portal Desacato, reproduzido pelas rádios Campeche Pinheira daqui da Grande Florianópolis e da Rádio Cultura Comunitária em São Miguel do Oeste. Você também encontra esse programa disponível para baixar no Portal Desacato e redes sociais. Eu sou a Caroline Dallagnol e hoje fico com vocês nesses 60 minutos. Ao meu lado está a comandante da nave do Informativo Paralelo hoje, Maiara Santos, nossa repórter do quadro Rolê Universitário. Quer dar um oi aí, Maí? Oi. A Maia é sempre só um oi, né? Ela é tímida, gente. Ainda estamos sem a Janaína Machado, mas ela não me abandonou hoje e não abandonou você também. Para matar a saudade da voz da Jana e dela também, escuta aí o recadinho dela. Olá, ouvintes do Informativo Paralelo, aqui é quem fala Janaína Machado. Eu ainda estou distante do estúdio, mas trago novidades importantes para compartilhar antes de eu voltar aí com a Carol e com o Raul. Vamos lá então, já está no ar o novo episódio de Mulheres da Pátria Grande, a ideia original da nossa diretora-geral Thalifeld Glaser, e que uma vez por mês nos traz a história de mulheres que marcaram e marcam a história da Pátria Grande. Este capítulo desse mês foi produzido em Puebla, México, por nossa companheira e repórter Ana Rosa Moreno, que nos mostra um pouco da revolucionária mexicana Carmen Cerdán. E para assistir é só acessar o nosso portal www.desacato.info e na capa já estará o programa de Ana Rosa Moreno. Outra notícia muito importante que será um marco na vida do nosso portal e da nossa cooperativa é o começo do nosso JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que será nessa segunda-feira próxima, dia 12 de junho, produzido por toda a equipe de jornalismo do Portal Desacato e apresentado pela minha amiga Caroline Dallagnol. O noticiário irá todas as segundas-feiras, às 18h45, e logo logo passará a ocupar mais dias na semana. Não esqueça então, o JTT começa no dia 12 de junho. E queria informar também que o pessoal de São Miguel do Oeste já tem um dia marcado para ouvir o Informativo Paralelo, que será toda quinta-feira às 11 horas da manhã na Rádio Cultura Comunitária, que é a 105,9 FM de São Miguel do Oeste e região. Meu abraço para a galera da Rádio Cultura Comunitária e, por fim, quero avisar para a comunidade da Pinheira que o horário do Informativo Paralelo mudou. Continua sendo apresentado aos sábados pela manhã, mas se mudou para as 7 horas da manhã. Então prepara o café, o chimarrão, bota boa informação pra dentro de casa, tá bom? Era isso então, saudades de todos e todas lá do estúdio e nos vemos a semana próxima no estúdio da Casa da Outra junto com Raul e Caroline. Fiquem aí que eu estou voltando. Tchau, tchau! Então, Jana, a gente está te esperando voltar. Quem está conosco também no estúdio aqui da Casa da Outra é o nosso querido Juan Luiz Berterret,
Seja muito bem-vindo, Juan. Quer dar um oi aí? Fazia tempo que o Juan não ficava aqui na sala, ele sempre estava do outro lado de fora, mas está sempre aqui junto com a gente. E claro, sempre a nossa participação do nosso jornalista, comentarista, Raul Fittipaldi. Oi, Raul. Tudo bom, Caroline? Que semana, que final de semana, Maiara Santos. Vi uma fotografia sua muito bonita. Eu prometo que não vou contar nada para a audiência. Estava bem bonita, muito bem acompanhada. Você não vai falar, você só fala oi, o contrato diz. Não, Raul, você para de pegar no meu pé por causa daquela foto. Me explica, eu sou uma pessoa de idade, ainda explica ter o que no Facebook, mas tudo bem com você? Tudo bem, com muito você? Muito bem. Vamos começar a trabalhar esta semaninha, né? Na verdade, a gente não tem um momento de descanso, trabalhamos muito nestes dias. E quero agradecer no início do programa que justamente hoje, quarta-feira, lá em Brasília, estamos nos usando, no bom sentido da parceria com o Movimento de Pequenos Agricultores, e estaremos informando em direto e ao vivo de Brasília da marcha do CEMIR com o Charles Reginato e o Felipe Tairi. Então quero agradecer muito a eles que através da nossa Cláudia Weimann estarão contribuindo, como outras vezes já tem feito com o nosso programa. É isso, Carolina? É isso mesmo, Raul. Você pode acompanhar o Portal Desacato pelas redes sociais, sítio desacato.info e facebook.com/portal Desacato. Estamos no Twitter também, @Desacato Brasil, e no YouTube com o canal Desacato Brasil. E você pode sugerir pautas, críticas, pelo e-mail informativo paralelo@desacato.info. O abalo no Planalto do governo começou na semana passada, dia 17 de maio, quando donos da JBS, irmãos Joesley e Wesley Batista, vazaram as informações ao jornal O Globo sobre gravações em que Michel Temer dá o aval para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. O escândalo também envolve a propina de R$2 milhões que o senador Aécio Neves, que agora segue afastado do cargo pelo Supremo Tribunal Federal, recebeu da empresa. A base aliada do presidente ilegítimo segue com os dias contados. Até o início da noite da quinta-feira, dia 18, um dia depois do escândalo, a oposição já havia protocolado no Congresso 8 pedidos de impeachment do presidente Michel Temer, e partidos aliados ameaçavam a deixar o governo. O PSB rompeu com a aliança no sábado, antes do segundo pronunciamento de Temer. Nos 2 pronunciamentos de Temer, ele afirma que não vai renunciar. As manifestações tomam as ruas do Brasil, pressionando a saída de Michel Temer e exigindo diretas já e uma Assembleia Popular Constituinte. A maior pressão ocorre no dia 24 de maio, a Grande Marcha a Brasília. Para debater sobre esses assuntos, recebemos a participação dos advogados trabalhistas Prudente José Silveira Melo e André Moura Ferro. Sejam muito bem-vindos. Muito bem, sejam bem-vindos, que são amigos da casa, companheiros queridos de longas datas e longas lutas, porque as lutas cada vez são mais longas, André. Como termina esta luta? Acredito que ela com certeza não vai terminar independente de quem venha a substituir o Temer agora, né? Nós temos as reformas que vêm para destruir mesmo os direitos, que são a reforma trabalhista, que são a reforma previdenciária. Nós já tivemos derrotas recentes, que foi a PEC do teto, que foi a lei da terceirização. São várias questões que estão colocadas aí para a gente, que vão ser medidas de austeridade que já foram aprovadas, medidas de austeridade que podem vir a ser aprovadas, que vão levar e vão precisar de uma luta generalizada dos trabalhadores. Os trabalhadores vão ter que se lutar contra isso, com certeza, para evitar que essas medidas sejam aplicadas. Tudo bem, a luta não para, mas, Prudente, a Marcha Brasília, a partir dos acontecimentos deflagrados na quarta-feira passada, da delação dos irmãos Batista, muda o entorno, precipita algumas coisas? Primeiro, é uma honra estar aqui podendo participar desse programa junto com o André Moura Ferro, que é um querido amigo, contigo, com o Cláudio, com a Carol, com a Nara. Eu acho que as marchas, elas têm, assim como a greve geral já teve um papel significativo frente a esse processo de luta. A greve geral, a mobilização na greve geral foi um desenlace, foi um primeiro lance
que demonstrou força. Depois da greve geral, nós tivemos também a ida a Curitiba, né? Naquele momento que foi para se contrapor à República de Curitiba, a postura autoritária de um poder judiciário que está tentando estabelecer um processo de criminalização, né, forçada, porque parece que é só para um lado, por enquanto, que estava tendendo a balança. E esse terceiro momento, que eu acho que passa a ter uma importância fundamental e política dentro do país, que tem esse enfoque, como o André Moura Ferro colocou, frente a reformas que já destruíram direitos e outras reformas que podem destruir, assim, principalmente a trabalhista e a previdenciária, que estão dentro de um contexto que não é um contexto puramente nacional, é o contexto colocado pelo neoliberalismo em nível mundial, que vem levando essa desconstrução dos direitos dos trabalhadores e a construção do ideário político de direito, um ideário político conservador em quase todos os países, né? Seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja em outros quadrantes, até na América Latina. Obrigada por enquanto. A nossa equipe de jornalismo esteve nas ruas na manifestação do dia 18 de maio, que aconteceu aqui em Florianópolis, e a gente conversou com a advogada e professora aposentada Isolde Spindler. Tira o golpe dentro do golpe, e é por isso que nós falamos da União da Juventude Socialista, que é fora Temer e diretas já! Eu quero eleger o próximo presidente do Brasil! Dona Isolde, o que muda agora se o presidente ilegítimo Temer ou renunciar ou sofrer o impeachment? O que vai mudar é que nós vamos ter a posse como presidente, né, temporária do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e que ele convocará dentro de 30 dias nova eleição, e a eleição pela nossa legislação tem que ser indireta, onde o Congresso elege um cidadão, né, brasileiro, para cobrir esse período de 2018. Ou realmente a sociedade se mobiliza, né, pediu logo fora Temer, as diretas já, e veja a possibilidade de fazer um projeto de emenda à Constituição pedindo excepcionalmente umas diretas nesse momento. Na declaração dele ele disse que não iria renunciar, mas eu acredito que o governo vai enfraquecer de tal forma que os outros partidos que o apoiam deixem de dar o apoio e que realmente ele renuncie, ou ele agora entra já no inquérito, né, que a Procuradoria autorizou, entra no inquérito, quer dizer que então ele já está, vamos dizer, como réu num processo que pode cassar realmente a sua candidatura. Ou ainda tem o TSE, que também tem a cassação da chapa Dilma Temer, né? São várias possibilidades que existem aí. Mas o importante é que realmente ele saia e que a gente volte à democracia que se tinha com eleições diretas, com toda a sociedade exigindo a volta à democracia, ao que nós queremos para um país melhor. Prudente, é suficiente a direita já com esse Congresso que está aí? Eu vejo que o quadro político ele está mais complicado a partir do legislativo, mas ele se estende para os outros poderes, né? O executivo com toda essa confusão e também, segundo a ministra Calmon, poderia atingir até o judiciário. Então, na prática, se a gente for falar, não basta tão somente a gente falar na renovação, numa discussão do poder legislativo. Há que se estabelecer um novo pacto nacional. E esse novo pacto nacional talvez implique efetivamente numa Assembleia Nacional Constituinte, tá? Que garanta ou restabeleça inclusive esse processo de mandatos, uma recuperação da política, inclusive a renovação do próprio processo partidário, político-partidário, com uma reforma política partidária, com uma reforma tributária e outros elementos. Porque não há legitimidade, tá, na pauta que está hoje no Congresso, como o André colocou. Essa pauta é uma pauta que foi rejeitada em 2014.
Então essa pauta que está se colocando, que esses congressistas estão querendo aprovar, que é a pauta do neoliberalismo, a pauta do capital, ela não foi aprovada nas urnas. Ao contrário, as pesquisas estão sinalizando que as pessoas não querem essas reformas. Segundo, as pessoas querem eleições diretas já, grande população, e não vem de agora, já vem lá atrás, quando do golpe de Dilma, e isso só veio aumentando. O Temer não tem credibilidade nenhuma, a credibilidade dele, talvez agora se fizer uma pesquisa negativa, né? Abaixo do percentual, abaixo do zero. Então, o que acontece? Nós realmente estamos numa situação em que não basta, no meu modo de entender, direta já. A necessidade, sim, de direta já, porque as eleições indiretas impostas não garantem, no meu modo de entender, a legitimidade, inclusive política desse processo. Então, André, podemos concordar que há acumulação suficiente a nível social para uma Assembleia Constituinte, popular constituinte, ou ainda não? Me preocupa bastante, primeiro que se vê assim por parte da direita, dos grupos empresariais, uma busca por uma normalidade institucional. É uma busca assim exagerada deles, eles querem uma saída que fosse a menos desgastante. Então, tu vê assim por esses grupos, inclusive por grandes como a Globo, os outros mais, eles não se interessam pelo Temer, porque o Temer justamente ele se vê numa situação de muito desgaste. Então, hoje se vê uma necessidade. Ele não consegue fazer a reforma. Então, ele não consegue fazer a reforma. Então, eles querem um governo que faça a reforma. Então, até a própria Ordem dos Advogados aprovou um pedido que faria um pedido de impeachment, e esse pedido de impeachment tem uma ideia de eleição indireta para eleger uma pessoa, que essa pessoa vai levar as reformas de austeridade adiante. Vão levar as medidas de... É esse que se busca. Então, quando a gente fala assim, precisamos restabelecer a democracia, restabelecer as outras coisas, não pode cair necessariamente de uma normalidade institucional de um governo, de um poder que está atacando os trabalhadores. Então ela vai conseguir uma legitimidade para quê? Para continuar aplicando essas políticas? Para atacar mais ainda os direitos? Então é necessário... Então, assim, eu acredito que a Constituinte ela pode ser uma palavra de ordem positiva em certos pontos, mas dependendo da conjuntura, ela pode ser extremamente reacionária. Então a gente pode ter uma reforma constituinte para derrubar os direitos que hoje são considerados intocáveis, como não ter pena de morte, como não ter vários direitos que estão colocados lá. Porque o próprio Estadão fez que é um jornal reconhecidamente dos setores financeiros, da grande burguesia, o Estadão defendeu o editorial à Constituinte. E para que o Estadão queria uma Constituinte? Para acabar com os direitos que eles consideram como impossíveis ou irresponsáveis que estavam na Constituição. Então é uma preocupação muito grande, sabe? Eu acho que hoje, dia 24 e demais, é uma ideia de uma luta dos trabalhadores para derrubar as reformas, derrubar os governos impopulares que querem destruir os direitos, e continuar uma luta de aqui diante para, inclusive, reverter aquilo que já foi feito. Vamos ver depois, então, sobre a correlação de forças que está no terreno. Quantas forças e qual é a relação entre eles, Caroline? Obrigada, Raul, André e Prudente. A gente faz um breve intervalo, mas em seguida a gente volta debatendo mais sobre esse escândalo político que a gente está vivendo no Brasil. A gente volta já já. Voltamos já com o Informativo Paralelo. O Núcleo Catarina do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé soma-se a outras entidades e movimentos sociais que lutam pela democratização da comunicação, visando conquistar maior pluralidade e diversidade informativa e cultural no país, em especial em Santa Catarina. Núcleo Catarina do Barão de Tararé, referência na luta pela democratização da mídia no Brasil. Portal Desacato, 10 anos de jornalismo em resistência. A outra informação sobre a Pátria Grande, atenta a todos os cantos da terra. Onde existam movimentos sociais lutando contra as injustiças do capitalismo e do imperialismo. Desacato.info, 10 anos de credibilidade com as trabalhadoras e trabalhadores, as minorias e os excluídos. 10 anos tecendo redes para a liberdade.
Abraço. A Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária atua em todo o estado fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a radiodifusão comunitária contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui, o foco é você trabalhador e a notícia da sua comunidade. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Estamos de volta com mais Informativo Paralelo, hoje debatendo sobre a crise política que a gente está vivendo hoje no Brasil. Recebemos a participação dos advogados trabalhistas Prudente José Silveira Melo e André Moura Ferro. Agora a gente vai recapitular o que aconteceu durante a semana. Dia 18 de maio, a gente teve uma visita do deputado Jair Bolsonaro, onde teve vários atos de repressão da polícia. E quando a gente fala das questões de diretas já, como a gente discutia antes no primeiro bloco, existe a possibilidade, inclusive, do Jair Bolsonaro ser eleito. Então a gente agora escuta a matéria que a gente produziu. Pela vida das travestis, que o discurso de ódio de vocês está matando, 2 por dia. Pela vida das bichas da sapatão, que vocês não suportam, o amor que vocês não suportam enxergar. Fascistas, machistas, não passarão! Fascistas, machistas, não passarão! Eu queria conhecer mais sobre as ideias dele, porque o povo está falando bastante. Quem que é esse deputado que vai concorrer à presidência agora? Tu deve já ter escutado coisas ruins dele também. O que tu pensa a respeito disso? De 2 anos para cá, ele não está tão radical, ele tem propostas. Uma coisa é ser radical sendo um deputado, outra coisa é ser radical sendo um presidente. Bom, eu acho que o Bolsonaro é um pouco hipócrita, na verdade bastante hipócrita. Ele fala coisas, mas realmente não é aquilo que ele é. Por exemplo, ele estava defendendo o Aécio e o Temer e dizia que quem defende bandido também é bandido. E agora eu quero saber o que ele vai dizer. Daniel, você é pró-Bolsonaro, por quê? Não, eu sou pró-Brasil. Sou pró-Brasil. Se existisse outro político que nunca foi acusado de roubo, que não está na Lava Jato, que não está em acusações de roubo de um entregando o outro como está agora. Até ontem à noite caiu mais 2, inclusive agora Temer envolvido nisso aí tudo, que é o presidente do Brasil. Esse negócio é sério, cara. Então, se existisse outro assim, eu ia ser pró a esse outro assim, honesto, entendeu? Eu acho ele um candidato vazio e totalmente supérfluo, que constrói a campanha dele baseada em imediatismo e coisas que as pessoas vão comprar sem pensar muito sobre isso, como misoginia e cultura do estupro, militarização, guerra às drogas, coisas que já existe uma nova abordagem, um novo ângulo, né? E ele ainda aborda da mesma maneira como se abordava no século passado. Para mim, é triste ver uma multidão ensandecida com um político tão fraco como esse, sabe? Realmente me deixa sem fé, assim, na política brasileira. É incrível ver mulheres aqui, depois de tudo que ele já falou de mulheres, de como a gente tem que educar, como todos os absurdos que todo mundo já viu ele falar, né? Acabei de ver um garoto negro com a camiseta do Jair e ele simplesmente ignorou todos os fatos, todos os comentários racistas do Jair Bolsonaro e tá abraçando a causa. Infelizmente é muita coisa de berço, é muita coisa dos pais. Quem teve uma vida boa o tempo todo nunca vai sentir na pele o que a gente sofre, o que os pobres sofrem, que os negros que precisam de ajuda sofrem, as mulheres, LGBT, todo mundo. E não tem nem noção do que está fazendo. Tem muita criança que eu fiquei até chocada, tem muita criança, muito adolescente, que só vão pelos pais mesmo. Os pais disseram, não, a gente vai votar nesse, vocês têm que votar nesses. E eu tenho que ser a favor desse cara. E é triste, assim, é bem triste ver que uma pessoa chama de mito um cara que já deixou tanta gente para baixo. Teve gente que já se matou só com os comentários de gente assim, então é absurdo, assim, ter alguém apoiando, alguém que consegue fazer tantas pessoas se sentirem mal com elas mesmas. Assim.
Pois então, André, no final do bloco anterior, André, eu falava da questão da correlação de forças. Eu queria conversar com você sobre a correlação de forças, porque é um liquidificador mágico o que está acontecendo no Brasil. No momento te leva para o paraíso, no momento seguinte para o inferno. O que morreu foi o limbo. Parece que as posições estão polarizadas. Mas estão polarizadas, se for assim, entre quem? Quando teve essa última greve geral de um dia, ela teve as suas dificuldades, é claro, foi uma greve geral de um dia, numa sexta-feira antes do feriado, que de certa forma impediu que categorias que, até por questões locais, quisessem continuar a greve por tempo determinado, elas não conseguiriam, porque elas teriam uma quebra muito grande, né, de 3 dias. Mas não, assim, foi uma das maiores greves da história. Sim, com certeza. Mas eu acredito ainda que ela, com certeza, ainda não é o ponto que os trabalhadores vão conseguir virar o jogo. Acredito que para barrar essa reforma vai precisar de uma reforma, quer dizer, de uma greve geral por tempo indeterminado. Até que saia do Congresso as reformas, então acredito que daí que começa a virar o jogo, inclusive para que as outras coisas que a gente já perdeu, tanto no governo Temer, inclusive no governo Dilma e no governo Lula, a gente começa a reverter essas tensões também. Então, é claro, existe uma radicalidade, existe uma divisão, assim, inclusive eu acredito que eu vejo, de certa parte, é de uma classe média que está empobrecendo e que não está vendo perspectivas. E parte dessas pessoas viram presa fácil para o ultranacionalismo, para as questões mais reacionárias. Isso a gente não vê só aqui, né? A gente viu na França com a Marine Le Pen, e a gente vê nos Estados Unidos com o Trump e com aquela alt-right lá, que é a direita alternativa, com uma cara jovem, como está se formando no Brasil. Mas na França deu lugar a que o neoliberal entrasse pela grande porta, atravessasse o Arco do Triunfo como se fosse o salvador da pátria, Emmanuel Macron, que é um neoliberal. Sim, com certeza. E com certeza vai implicar políticas de governo muito para destruir os direitos dos trabalhadores franceses. Não dá para falar em diretas já sem o povo na rua. Não dá para falar em um processo de acumulação de força sem que de novo a gente tivesse esse movimento, que fosse um movimento amplo, que se nós resgatarmos isso nos anos de 1982, 83, que foram as diretas já, e que a gente acabou não tendo essas diretas, elas foram dentro do processo de acúmulo de força de greves de 77, 78, do processo de luta contra a caristia. Então todo esse processo político lá nos levou, não às diretas já em 83, mas nos levou a um Congresso Constituinte e uma Constituição. E a gente estava num avanço, num processo político crescente. Eu vejo que esse processo que hoje a gente está vivendo, ele, de certa maneira, pode refletir aquilo que outrora aconteceu. Muito obrigada. Agora a gente vai, então, até o Núcleo Catarina Barão de Tararé, com José Carlos Ferreira. Comentário ímpar. Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. De fôlego novo, após as denúncias que enfraqueceram o governo golpista e causaram baixas na base aliada, as centrais sindicais esperam mobilizar ao menos 80 mil pessoas nesta quarta-feira em Brasília, em marcha unificada contra as reformas. Mesmo que os relatores tenham anunciado a suspensão do andamento das reformas da Previdência e Trabalhista, os sindicalistas querem pressionar o Congresso por uma nova agenda contra os golpistas e por eleição direta. Aproveito para chamar a atenção sobre um inédito movimento que mostra uma profunda divisão na mídia brasileira. Na sexta-feira, dia 19, a Globo divulgou editorial exigindo a renúncia de Temer. A Folha não embarcou na aventura da Globo e passou a mostrar as suspeitas de que o áudio tenha sido forjado. O Estadão, por sua vez, noticiou que um ex-braço direito de Janot trabalha no escritório contratado para negociar a delação de Joesley da JBS. Globo, de um lado, tenta derrubar Temer, associando-se a Janot e aos procuradores. Folha e Estadão, de outro, fornecem elementos para mostrar que o Ministério Público e a Globo podem estar agindo de forma assodada e irresponsável. A profunda divisão na mídia pode ser assim resumida. A Globo e o chamado Partido da Justiça entraram em colisão total com a chamada direita política.
Temer, PSDB, Gilmar Mendes, que por sua vez decidiu resistir com o apoio de jornais que parecem ter preferido manter distância da operação comandada pela Globo. O objetivo claro da Globo e dos procuradores é limpar o golpe. Temer, no poder, só ajuda Lula a se fortalecer. Globo e o Partido da Justiça precisam enterrar os políticos conservadores e instalar um governo técnico que seja capaz de implantar as reformas sem que isso signifique, do outro lado, o fortalecimento de Lula. O objetivo final seria levar Carmen Lúcia ou Henrique Meirelles, que era funcionário da JBS, à presidência sob eleições indiretas. Esse é o objetivo da Globo. A família Marinho encontrou pela frente uma gangue de profissionais da política desesperados e dispostos a resistir. A Globo não fala sozinha e falhou na tentativa de derrubar o governo rapidamente. A divisão da mídia, o assodamento da Globo e o desespero de Temer podem ser fatores decisivos no prolongamento de uma crise que já é tão grave como as que levaram à Revolução de 1930 e ao golpe de 1964. A mídia vai disputando o espólio de um país a partir de um eu acho daqui e você dali, sem o mínimo rigor jornalístico. Cada um defendendo o lado político que escolheu neste episódio. A Folha faz o jogo de Temer e do PSDB. A Globo quer dar o golpe dentro do golpe, elegendo rapidamente por via indireta ou Meirelles ou Carmen Lúcia, fortalecendo um pacto com o Partido do Judiciário e juntando a ele o sistema financeiro. De lambuja, a Globo ainda ganharia a prisão de Lula, e é principalmente por isso que rifou Aécio e Temer. Ela percebeu que precisava entregar uns anéis do outro lado para justificar levar o dedo principal do outro. O fato é que o Brasil está vivendo um ciclo histórico sem precedentes. A Folha parece ter capotado seu carro numa das curvas deste ciclo, e talvez não se recupere mais. De qualquer maneira, a Globo teve que acelerar muito, e pode ficar sem motor para completar a prova. Anotem esse racha no espectro midiático. Não é demonstração de força, mas de fraqueza. Não é só o sistema político brasileiro que entrou em parafuso. A aliança midiática também. Pela pior via. Mas isso pode ser bom. O consenso midiático pode entrar em crise e isso pode abrir frestas para um novo pacto democrático. Não vamos trocar um golpista por outro. Eleições diretas já. Do Núcleo Catarina do Barão de Tararé, José Carlos Ferreira. Comentário ímpar. Então, há para todos os gostos, há todo tipo de possibilidades. Tu falaste, quem ganha a eleição? Qual é a intervenção desse centro flutuante? Na minha pergunta, André, quando é que o povo ganha? Eu acho que ele ganha quando ele se auto-organiza e confia nas suas próprias organizações. Eu acho que é nesse sentido. Né? É claro que nós não estamos numa situação de duplo poder, de conselhos populares, não estamos ainda nessa situação, infelizmente não. Mas eu acredito que quando ele vai confiar nas suas próprias organizações, na sua própria forma de se organizar, para barrar as políticas de austeridade, as políticas anti-trabalhadores de qual governo que seja, daí eu acho que ele ganha. Será que a nossa dirigência mais esquerda não quis sofrer o que está sofrendo a Venezuela hoje em dia? E por isso há essa indecisão quando a gente discute direitas, quando a gente discute assembleias populares constituintes, quando a gente discute outros modelos. Será que não se quis sofrer o que a Venezuela está sofrendo hoje? Eu acho que talvez seja um pouquinho mais profundo. A gente fez reformas, né, do ponto de vista social, aquelas voltadas para a população. A gente introduziu questões sociais fundamentais, seja na questão desde LGBT, seja na questão que envolve raça, seja na questão que envolve o direito à educação, tá, com programas fundamentais. E tantas outras que eu poderia, mas como você está me dando um minuto para responder, eu vou te dizer o seguinte: o que faltou no meu modo de entender é que essas todas direitos constituídos fossem entronizados de tal forma que fossem reconhecidos e que fossem um ferramental de luta para se contrapor.
Tanto assim que a destruição disso, ela foi muito rápida, a desconstituição disso com o golpe contra Dilma. Então, se isso tivesse entronizado, que eu acho diferentemente que Chávez conseguiu fazer isso na Venezuela, essa força, esse poder popular seria muito mais contraposto. E nós agora estamos enfrentando isso num processo de reorganização e luta para tentar garantir. Vamos ver como é que o imperialismo, o capital financeiro, a Globo, entendem isso, mas isso vamos deixar para o último bloco. Obrigada, Raul. Agora a gente viaja até São Miguel do Oeste com as informações de Cláudia Weiman, Pedro Pinheiro e Júlia Sajorato. A gente faz um breve intervalo, mas o próximo bloco é lá de São Miguel do Oeste. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Uma equipe profissional, com larga experiência técnica, em constante atualização, atuando com assessoria contábil, assessoria fiscal, abertura e encerramento de empresas, suporte na seleção de pessoal, folha de prolabore, declaração de imposto de renda de pessoa física. Tudo isso a MCA realiza. Atuando desde 1986, a MCA troca experiências com seus clientes, construindo conhecimento e provendo soluções. MCA, assessoria contábil, com estrutura organizada para atender a sua necessidade de forma simples, flexível e principalmente confiável. Com sede no centro de Florianópolis. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, que transmite o informativo paralelo todos os sábados às 10 horas da manhã, no programa Encontro Marcado, apresentado pelo jornalista Dagoberto Bodin. A comunidade da Palhoça pode acessar o informativo paralelo através do aplicativo Palhoça Tem. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, a rádio da Baixada Maciambu. Desde 1990, o Sinergia busca incorporar na sua luta a ação cultural. Nesses 26 anos, desenvolveu e mantém importantes projetos culturais. Um deles é o concurso de conto e poesia, que este ano estará na sua 9ª edição. Outra iniciativa importante é o projeto Meia Hora, que está na sua 24ª edição e que leva a arte aos locais de trabalho onde são os associados ao sindicato. Também são muito bem recebidas as oficinas dedicadas às mais diferentes manifestações artísticas, como fotografia, teatro e oratória. Sinergia, uma presença constante nas manifestações políticas e culturais em Florianópolis e região. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Olá, estamos começando mais um bloco do Informativo Paralelo, gravado aqui no Oeste Catarinense. Comigo, Cláudia Weiman, na apresentação, Pedro Pinheiro no comando da edição, lembrando ainda da nossa companheira e jornalista Júlia Sajorato no suporte deste bloco. Hoje a gente traz a entrevista com o Charles Reginato, do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, de São Miguel do Oeste, que é também um dos integrantes da Frente Brasil Popular, e fala sobre essa movimentação que está acontecendo com a conjuntura brasileira. Nesta quarta-feira, Charles estará em Brasília participando do grande ato programado para esse dia. A gente conversou com o Charles para entender um pouco sobre esse contexto, o que as organizações esperavam no dia em que Temer fez seu primeiro pronunciamento e não renunciou. A gente ouve agora no Informativo Paralelo essa análise. Acompanhe. Nós já, antes do golpe, durante o golpe e pós-golpe, a gente sempre tinha uma análise que o Michel Temer era o meio e não o fim deste processo de consolidação do golpe. E hoje fica muito mais claro para todo mundo que esse 1 ano de golpe, que se completou agora no último dia 12 de maio, o que para muitos, para nós principalmente dos movimentos sociais, estava claro, agora começa a ficar mais claro para toda a sociedade. E não tenhamos dúvidas que os principais perdedores com o golpe foi a classe trabalhadora. As pessoas que estavam empregadas, que hoje estão desempregadas,
Primeiramente, quem foi derrotado com o golpe, que perdeu muitos direitos, foi a classe trabalhadora. Não tenhamos dúvida que eleitoralmente os dois principais partidos que foram derrotados, que são os principais responsáveis pelo golpe, foi primeiramente o PSDB e o PMDB. Esses dois partidos que se aliaram para dar o golpe, hoje eleitoralmente são os dois partidos mais inviabilizados do ponto de vista eleitoral. O único setor que ganhou dinheiro nesse momento do golpe foi os rentistas e a imprensa brasileira golpista. Reginato repete algo fundamental que a gente vem dialogando também, que é a questão da luta coletiva e da necessidade do povo ocupar as ruas e exigir diretas já. As forças progressistas, os movimentos sociais, a força do movimento sindical, articulado com a Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo, nós temos hoje uma pauta que nos reunifica, uma pauta de consenso, que é com relação à questão das diretas já. Por isso que nós estamos voltando, né, a Brasília, depois desses movimentos bonitos que a gente fez nesses últimos meses, no 8 de março, no 15 de março, no 28 de abril, né? No 10 de maio, com a ida de uma grande quantidade de gente para Curitiba, né? No depoimento do presidente Lula para o Moro, e agora no dia 24 no Ocupa Brasília, que tem uma expectativa muito grande de nós reunir mais de 100 mil trabalhadores e trabalhadoras, a classe, né? Que foi a principal derrotada com o golpe. Nós vamos ocupar Brasília, porque nós precisamos nesse momento devolver poder ao povo. O povo tem que eleger o próximo presidente da República. Se nós não devolver essa tarefa, esse poder ao povo, dificilmente nós voltamos a ter um processo democrático, dificilmente nós vamos restabelecer o emprego, dificilmente nós vamos restabelecer o crescimento econômico, para que a classe trabalhadora possa voltar a ter seu emprego, a ter seus direitos, que duramente nesses longos tempos a gente conquistou e com o golpe a gente está perdendo. Então a tarefa da classe trabalhadora nesse momento é se unificar em torno de uma única pauta. É diretas já, por nenhum direito a menos e fora tempo. Do oeste catarinense partiram então 2 ônibus, ainda na segunda-feira, para Brasília, e do estado então são, segundo Charles, em média 18 ônibus com pessoas de várias organizações, movimentos, sindicatos, categorias, a participar desse dia de luta. A gente volta na semana que vem com mais informações em defesa da classe trabalhadora. Um grande abraço e até breve. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM. 11 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores. O Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de Florianópolis e região, edita desde 1988 o jornal Linha Viva. É um dos jornais sindicais mais longevos do Brasil. São 28 anos de edições semanais ininterruptas, com uma tiragem de 4.000 exemplares, levando notícias para os trabalhadores da Celesc, Eletrosul, Tractebel, ONS e para empresas menores e cooperativas da eletrificação rural. Tensionando para ultrapassar as barreiras do corporativismo, o jornal tem uma de suas páginas sempre dedicada à cultura, arte e comportamento. Vida longa ao Linha Viva! Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Estamos de volta com mais Informativo Paralelo, hoje debatendo sobre Diretas Já, Constituinte Já e a Marcha para Brasília.
Agora, antes de voltar à discussão aqui no estúdio, essa semana a gente teve, então, além do Jair Bolsonaro, que esteve na cidade no dia 18 de maio, à noite teve, então, marchas em função das diretas já. E a gente teve um ato repressivo muito grande da polícia, com cavalaria na rua, inclusive um dos nossos jornalistas, o Marcelo Luiz Apellini, foi atingido por uma bala de borracha, e a gente conversou com o vereador Lino Pérez. Já houve manifestações enormes aqui de 10 mil, 20 mil pessoas, e a polícia simplesmente foi acompanhando a manifestação, e não aconteceu nada, quer dizer, e não sei por que agora, que é uma manifestação bem menor, aconteceu toda esta ostensividade, o que é inadmissível no Estado democrático. Isso aí é muito parecido com o período militar. Mas não podemos continuar dessa maneira, que a repressão policial é toda vez que acontece alguma manifestação. Então isso porque estão o quê? Estão censurando o pensamento crítico? Quando houve a grande manifestação aqui, na época, eu quero lembrar bem disso, a favor do governo, na época, agora 2 anos atrás, foi uma festa isso aqui. Não aconteceu nada. Até foram a ponte, até ocupar a ponte. Aí pode, nesse caso. Em nome da verdade, os fatos que nós estamos observando nessa frágil democracia que está agora sob risco de um estado de exceção que está se configurando cada vez mais claro nesse país. Infelizmente, eu lamento isso. Pois então, gente, o que fala ali é importante, mas isso aparece em todos os estamentos. Parece que há duas atitudes da polícia perante a população. Segundo, contra ou a favor do quem se manifeste, mas também parece que isso aconteça na justiça. Isso não é um padrão estabelecido a partir da mídia também? Primeiro, a gente tem que ver que nós temos criminalização dos movimentos sociais. Aí, o primeiro aspecto. Nessa criminalização dos movimentos sociais, é a criminalização dos movimentos sociais de esquerda, daqueles que têm compromisso com a transformação dos direitos sociais, daqueles que têm compromisso, como o André Moraferro colocava, com direitos trabalhistas, com direitos previdenciários, com o direito das mulheres, com os direitos LGBT, com os direitos dos sem terra, né, dos sem teto. Agora, aqueles que se colocam segundo o sabor dos interesses do status quo dominante e da mídia dominante, né, como o Milino tem toda a razão, quando interessa ao poder, tá, como interessou ao poder depor Dilma, ele o fez de forma utilizando os 24 horas no ar, tá, e utilizando esse processo de manipulação das pessoas, tá, levando-as às ruas, quer dizer, aqueles que se dizem os coxinhas, etc e tal, que embarcaram nessa aventura de depor Dilma, e a deposição da Dilma foi a destruição, inclusive, do processo democrático. Porque nós estamos chegando, sim, correto, estamos chegando, como o Lino disse, a um estado de exceção. Nós estamos dentro de uma ordem jurídica onde as liberdades passam a não ser reconhecidas, como vocês mesmos colocaram, sendo atingido por uma bala, tá, de borracha, uma pessoa que estava atuando no exercício, inclusive, da atividade profissional como jornalista. Eu tive essa semana passada em São Paulo, vendo uma tropa de choque atuar com escopeta atirando, não sei se balas de borracha, por um grupo de 100 estudantes em plena Avenida São João. É isso que está, de certa forma, colocado dentro desse espaço político, e por isso, com certeza, estamos vivendo um processo de estado de exceção, porque mesmo o Poder Judiciário não está exercendo na sua plenitude a intervenção que seria necessária, julgando a partir de uma perspectiva efetivamente democrática e constitucional. E é isso que me referia, André Moraferro, de se queria assumir o risco da Venezuela, porque a Venezuela está vivendo uma ingerência norte-americana, com uma violência muito grande. O que acontecerá com o poder midiático, com o poder militar, com o poder de repressão e com o poder jurídico perante essas mobilizações que, ao meu modo de ver, só crescerão? Quem incomoda e quem vai contra o capital, quem vai contra os interesses, ele é atacado pela polícia e pelos órgãos repressores do Estado. Naqueles casos, como provavelmente nas outras manifestações a gente vai ver isso, como vai ver interditos proibitórios, vai ter ações dizendo que greves são ilegais, vão ter ações querendo multas para sindicatos, e como teve recentemente, inclusive, uma tentativa do poder do município de exigir uma intervenção nos sindicatos servidores municipais
inclusive a prisão dos dirigentes sindicais. Então tu vê o que é um aparelho voltado para isso. Eu acho que o que se tenta aplicar, e o que aconteceu também na Venezuela, eu morei inclusive alguns meses na Venezuela, acredito que é uma saída que eles querem fazer, uma saída tipo Argentina, que é um encarecimento da vida como um todo, muito rápido, um encarecimento das tarifas públicas, o encarecimento do custo de vida e o empobrecimento dos trabalhadores. Então a saída hoje a gente tem a situação toda da Venezuela, um país que está atingido por uma crise muito grande do petróleo, inclusive. Se a direita tomar o controle, e vai provavelmente através de um golpe lá, vai ser realmente para aplicar medidas profundas de encarecimento da vida como um todo e empobrecimento dos trabalhadores. Obrigada, agora a gente vai com a análise da nossa jornalista professora Elaine Tavares. Comentário ímpar. Devagar as gentes se movimentam e devem construir um 24 de maio histórico. Boa parte dos trabalhadores que esteve adormecida durante 13 anos volta às ruas. Isso é bom. Já foram feitos vários ensaios, grandes marchas, greve geral. O sentimento entre as pessoas é de que já basta. Os últimos acontecimentos do golpe com a delação dos empresários da JBS colocaram o presidente Temer em completa nudez. O impoluto de fala difícil também está mergulhado até o pescoço na lama. O que de fato não é nenhuma novidade. Afinal, é da natureza do sistema capitalista que o Estado seja o balcão de negócios da burguesia. O Estado existe para servir a classe dominante, e isso ficou claríssimo no episódio da JBS. Temer já não serve mais. Vai para a lata do lixo e, de quebra, os empresários ganham rios de dinheiro com a própria delação. Parece coisa de um mundo fantástico, mas não é. Os empresários lucraram 3 vezes com uma cajadada só. Derrubaram Temer e Aécio, 2 incômodos. Depois, um dia antes da delação, compraram dólares, pois sabiam que com o escândalo a moeda iria subir. Só nisso podem ter lucrado perto de R$1 bilhão. E ainda saíram lindos e sorridentes rumo a Nova York. Ou seja, eles compram mais de 150 deputados, derrubam a economia e vazam, deixando a conta para nós, os mortais, pagar. É por isso que o grito de eleições diretas que muitos vão dar em Brasília no dia 24 é um grito equivocado no momento. Que eleições diretas podemos ter num sistema podre como esse? Quem ganhará as eleições se já sabemos, os donos da JBS nos contaram em rede nacional, que os empresários, os capitalistas, compram pessoas, compram votos, compram tudo. O que o movimento precisa fazer em Brasília é garantir a derrubada de Temer e definitivamente fazer ruir o Congresso Nacional. Estancar as votações, não permitir que tudo siga como se nada estivesse acontecendo. Aprofundar a luta nas ruas, defenestrar o ministro da Fazenda, ir até o fim na limpeza. Mas ao final, não pode aceitar que siga o jogo da democracia capitalista, na qual quem manda é o dinheiro. A esquerda brasileira precisa encontrar um caminho, o qual garanta o povo no poder. Esse não é um processo fácil e não vai surgir como mágica. Vai ser construído no fragor da luta e no debate profundo de um novo projeto para o país. Por enquanto, todos os esforços precisam estar no aprofundamento do processo de desmascaramento, não apenas do presidente Temer, que já foi, mas de cada um e de cada uma que no Congresso Nacional foi comprado pelo empresariado ávido de lucros. O sistema capitalista de produção é bem isso aí mesmo que os donos da JBS mostraram. A elite compra gente, garante seus interesses e mesmo quando é pega com a mão na botija, sai de banda, lucrando mais ainda. Pensem, quem vai arcar com o pagamento de toda essa sangria? Certamente os trabalhadores. Agora, atolado com a quebra do país, o governo já fala até em consumir as reservas e raspar o tacho. Essa quadrilha que hoje manda no Brasil quer levar tudo e nós pagaremos a conta. É isso que planejam. Tiram Temer, tiram um ou outro deputado e tudo seguirá igual, com as reformas sendo votadas. Pois bem, é isso aí que não podemos permitir. Que Brasília seja o início de um novo momento dessa luta. Ou os trabalhadores param essa gente, ou eles quebram o Brasil e a todos nós. Nenhum arrego para eles. A Rede Globo também não pode seguir mandando em nossas mentes. Vamos pensar,
e construir saídas. Elaine Tavares, de Florianópolis, para o Informativo Paralelo. Comentário ímpar. Construir uma república outra vez, mata a república nova, emenda extra, o que faz? Eu, como marxista, acredito que uma saída para os trabalhadores vai ser realmente se construir como o seu próprio poder, né? Através dos conselhos, através de algo que a gente espera para o futuro como uma saída não só para os trabalhadores, uma saída para a humanidade. Né? Mas essa saída não é muito bolchevique para a nossa sociedade, para a característica da nossa sociedade, André? Como é? Não foi só na Rússia, não foi só nessas situações onde que os trabalhadores se construíram. Claro, com muitas revoluções, muitas tentativas foram derrotadas, inclusive. Mas eu acredito que sim, que eu acho que eu não vejo dentro desse sistema a gente vai continuar lutando por uma crise que não consegue se superar, né? Uma crise que hoje não se está superando, né? A gente já vê vários países nessa situação, países que estão em depressão econômica, como a Grécia. A Grécia hoje está em uma depressão econômica que não se vê saída, e os trabalhadores estão sofrendo. A direita está com medo, Prudente, do fantasminha dos 100 anos da Revolução Russa? Eu acho que a direita hoje, falando em termos mundiais, ela está, na verdade, dominando, porque o poder econômico, os estados já não têm mais poder, né? Porque o poder está centrado na mão de 10 grandes empresas, de 180 empresários no mundo, que dominam 80%, 90% de toda a riqueza mundial. O problema que nós estamos caminhando é para uma sociedade que é aquela que alguns autores dizem 20 por 80. 20% de incluído e 80% de pessoas excluídas que são consideradas como dejetos. Essa grande população de excluídos, elas não têm outra saída senão estabelecer um novo processo de luta. O problema é saber o seguinte, quanto tempo vai levar para fazer, de fato, essa volta, essa virada no parafuso. Muito bem, nos dias de hoje, no decorrer de hoje, seguimos recebendo informações, não só de Brasília, de outras capitais, e de dezenas de cidades brasileiras que estão se mobilizando. Vamos ver se essas ideias novas, se essas respostas iniciais surgem a partir dos dias de hoje, onde, além da marcha dos 100 mil, temos essas reivindicações que a Caroline Dallagnol já colocou, de direta já, temos a reivindicação de uma Assembleia Popular Constituinte, enfim, e tantas outras. Tem sido um agrado para mim te receber, André. Um grande abraço ao seu pai, ao Moura Ferro mais velho, né, Prudente? O mestre do Moura Ferro que aqui está entre nós. Parabéns pela tua carreira em defesa dos trabalhadores, André. Obrigado. Obrigado a ti. Prudente, prazer te receber. É um prazer, mas eu fico feliz, até pela estrutura do desacato, do que vocês estão fazendo nessa alternativa efetiva de política de comunicação, rompendo com os grandes grupos oligopólicos que impõem a nós um modelo e que nos impede de a gente ter o direito efetivo à informação. Vamos continuar brigando, Caroline, Mariana, a Rosângela Beatriz chegou agora, intempestivamente no estúdio, nosso decano já está se preparando para tomar um chacinho habitual ou preparar o chimarrão que ele prepara maravilhosamente. Antes de fechar, Caroline, um grande beijo de todos nós, em especial da minha parte, já sabe por quê? A nossa querida Josiane Pinheiro. Beijo, Jô. A gente então agradece a participação dos advogados Prudente José Silveira Melo e André Moura Ferro, que participaram então do programa informativo paralelo, que esclareceu para você que nos escutou várias questões sobre a política brasileira que a gente está vivendo atualmente. Semana que vem tem mais informativo paralelo. Tchau pra Mai. Diz um tchau aí. Que maravilhosa! Acrescentou uma letra. Passou do oi pro tchau. Não, coisa um tchau. É o fenômeno Rafael isso. Um tchau coletivo aí, gente. Tchau. Tchau, 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 tchau. Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato, que se reproduz através da Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária e das rádios Campeche e Pinheira. Apresentação: Caroline Dallagnol, Janaína Machado e Cláudia Weiman.
Comentários: Raul Fittipaldi e Elaine Tavares. Reportagens: Júlia Sagerato e Maiara Santos. Análise internacional: Thalifeld Glaser. Análise nacional: José Carlos Ferreira. Monitoramento da mídia: Tiago de Castilho com o quadro Décio Machado. Direção-geral de jornalismo: Thalifeld Glaser. Produção e realização: Cooperativa Comunicacional Sul. Até a próxima semana!